O que é vaidade? Você vai dizer, vaidade é pintar o raro, vaidade é os amigos, vaidade, a gente não vai sair daqui, tem tantas coisas que a gente pode dizer dentro dessa área, dentro dessa merda, dessa situação. E a vaidade a gente não sai daqui. Então nós vamos dizer o que é vaidade. Ela está ligada a todo o regime da vida. Que vida? Da vida terrena. Não da vida espiritual. A vida espiritual não tem nada a ver. Mas da vida terrena. Ela está ligada a todo o regime da vida terrena. O que é vaidade? Aquilo que é vão. Vão é aquilo que vem e vai. Vão. Ele chega aqui, agora, por um tempo, amanhã, não existe mais. Né? Eu usei muito isso quando eu era. Então, aí usava cabelo back power. Eu usei muito. Hoje eu não uso mais. Mas quando eu aceitei Jesus, eu não usava mais, porque a moda já tinha passado. É isso que é bom. Tudo que vem, você usa, depois amanhã tu não usa. Vai embora. Vamos. Isso é o sentido da vaidade. Vamos. Inútil. Aquilo que você não utiliza. Existe, mas você não utiliza. É inútil. Por exemplo, cachaça. Falei de bebida aqui, né? Cachaça. Drogas. Ela é útil no sentido científico. Aí ela é útil. Mas para você e eu usar de uma forma pessoal, porque quero usar, ela é inútil. Vocês estão entendendo? Estão entendendo? Sem solidez. Sem solidez. Aquilo que não edifica, não é sólido. A vaidade, ela não edifica na área espiritual e muito menos, muitas das vezes, na área moral. Ela não edifica. Sem duração, ou seja, aquilo que vem, mas não continua. É o sentido da palavra vaidade. A vaidade a vaidade e costume estão vinculados. Vaidades e costumes estão vinculados. Seja, está constantemente a todos os outros momentos de nossa vida. Ou seja, a vaidade e os costumes estão ligados, vinculados constantemente em todos os momentos de nossa vida. São coisas que existem, que eu uso, deixo de usar, ou posso usar, coisas que existem, que têm um sentido agressivo e que destrói a condição, o caráter espiritual e moral do ser humano, ou cristão. Deuteronômio 32, 21.
Nós estamos falando de vaidade. Falamos de usos e costumes. Estamos falando agora na área da vaidade. Esses três assuntos. Vaidade. A Deus que provocaram com aquilo que não é de Deus. Com as suas vaidades que provocaram a ira. Portanto, eu os provocarei a Deus com os que não são poucos. Com ação louca despertarei a ira. Amém. A zelo, essa linguagem aí, se vocês forem procurar no dicionário da vida secular, não vai achar. Também, se vocês for procurar num dicionário bíblico, de repente também não irá achar. Essa expressão está duas vezes nesse versículo aí. Deus falando que eles, azelos, que provocaram a ira com as suas, com o quê? Olha aí, as suas vaidades. Ou seja, hoje em dia Deus poderia usar uma linguagem popular relaxadamente, né? Fosse hoje, poderia usar desleixo, né? Está dizendo que sem cuidado, acero, sem cuidado, e provocaram a ira com as suas vaidades. Também eu, acero, sem cuidado nenhum com vocês, se vocês não tiveram com a minha obra, não tiveram comigo, eu também não vou ter com você. Em outras palavras, Deus estava querendo dizer isso. Eu também vou provocar a ira sobre vós e os inimigos contra vós. É exatamente isso que aconteceu com Israel e acontece hoje. Fica sabendo, acontece hoje. Deus mudou, a gente muda. Deus não. Salmo 4, versículo 2. Depois outro pode pegar Eclesiastes 1 e 2. Você já sabe como é que tem, quando prega, vaidade, tudo é vaidade. Esse versículo aí precisa pensar. Salmo 4, 2. Filho dos homens, até quando convertereis a minha glória Mentira. em Mentira. mentira? Eu comecei óculos. Até quando amareis a vaidade e buscarei a mentira? Amém. Eclesiastes 1 e 2. Depois Eclesiastes 12 e 8. Vaidade e vaidade, diz o pregador. Vaidade e vaidade, tudo é vaidade. Amém. Aí. Tudo. É tudo mesmo. A criação que Deus criou aí, tudo daí, o homem, tudo aí é terreno, é tudo comum, é natural, é vaidade, existe. E nós estamos no mundo e usamos tudo que Deus criou no mundo. A praia, Deus criou o mar, Ele criou e nós não usamos? Usamos. Mas tem gente que usa de forma desordenada. Usa de forma escandalosa e causa a ira de Deus. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Eclesiastes 12, 8. Vaidade de vaidade, diz o pregador. Tudo é vaidade. Eclesiastes 1, 14.
veio para todas as obras que se fazem debaixo do sol. E eis que tudo era vaidade e aflições de espírito. Aleluia. Romanos 8, 20. Depois Efésios 4, 17. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. Amém. Que sobre situação. Porque A criação ficou a criação, ó, a criação é tudo que Deus criou. Ela ficou sujeita, não é só o homem, não, as pessoas, não, tudo ficou sujeita à vaidade. Está dizendo aí, ó, não por causa de quem? Não olhou aí. Por causa de quem? Não por causa de vós, não por causa de vós, mas por causa de quem sujeitou ela. a sujeitou. Sabe quem foi que a sujeitou? A vaidade a sujeitou o homem a ela. Sabe o que foi? Pecado. Foi o diabo, não foi não. Tem muita gente fazendo coisa aí, entendeu? Sujeito à vaidade. Em vez de dominar a vaidade é que está dominando ele. Em vez dele dominar, é a vaidade que está dominando ele. Mas por causa de quem está dominando quem? Por causa de quem a sujeitou. Quem a sujeitou o homem à vaidade? O pecado. Tem muita gente fazendo besteira aí, botando culpa no diabo. É o diabo. O diabo é coisa de homem, é a velha. Tinha um casal que vivia brigando, jogava tudo pela janela, aí xingava e tal. Aí quando eles iam se reconciliar, aí beijavam um outro e tal, pedia perdão e dizia assim, é o diabo, o culpado é o diabo. Aí um dia eles tiveram uma discussão forte, brigaram e foram reconciliar. Aí a mesma história, botando a culpa no diabo. Aí o diabo saiu de trás da porta e disse assim, não sou eu não, é a velha aqui do lado, não comigo. Uma vizinha, claro, é a velha. Tem muita gente com subterfúgio aí, joga a culpa no diabo. Na realidade, ele é o próprio culpado, porque ele está sujeito à vaidade. A vaidade está dominando ele, não é o diabo, não. Eu não estou aqui como advogado dele, não. Ele não fica lendo, ele está revoltado com o que eu estou dizendo aqui. Ele não está pensando que ele está satisfeito comigo? Eu vou arrumar um jeito de derrubar esse cara, esse sujeito aí. Eu vou. Esse camarada tá. Que esposa esse homem aí? Efésios 4, 17. Portanto, digo que no Senhor que não mais odeie como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Amém. 2 Pedro 2, 18. Quem achou pode ver. Porque falando coisas muito arrogantes de vaidade, engorda com a insuficiência da carne, com dissolações aqueles que se estavam afastando dos que andam em erro.
Aleluia. Salmo 39, versículo 5. Desde aos meus dias o cumprimento de alguns salmos, a tua presença no prazo da minha vida é nada. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é pura vaidade. Tudo, eu disse aqui, determinados termos, homem na Bíblia, não está se referindo somente no sentido masculino. Refere-se a homem e mulheres. Esse aí é o deles. Todo homem, todos vocês, todos que estão vivos aí, crente ou não crente, são vaidade. O perigo é ser vaidoso. Ser vaidade, você não pode deixar de ser porque você já nasce. Você já nasce. Tudo é. Você já nasce. O perigo é ser vaidoso. A Bíblia nos alerta do perigo de ser vaidoso. O perigo é ser vaidoso, não de ser vaidade. Diz que o nome é vaidade. Isaías 40, 17 e o versículo 23 do mesmo capítulo. Isaías 40, 17. Todas as nações são perante ele como coisa que não é nada, e ele as considera menos do que nada, como um fato. Amém. Todas as nações, olha só, todas as nações, eu vou entrar nessa área, vou pular para a doutrina e vou entrar nessa base aí que já foi citada. Todas as nações, povos, línguas foram criadas por porque todas as nações, povos e línguas foram criadas por Deus. Não foi criada por outro, não. Deus, você fala. Mas quem vai responder outra coisa? Não tem outro. Todas as nações. Eu fechei falando de nações ali sobre a expressão vaidade. Todas as nações, povos e línguas foram criadas por Deus. De Cristo para cá, Deus resumiu as nações, povos e línguas em 3 povos. Elas existem. Vocês estão pegando aqui algo que de repente vocês vão levar anos para ouvir isso de novo. Isso é muito forte. Isso é um assunto muito forte. Isso aqui se aprende em alto escalão teológico. Eu não fiz alto escalões teológicos, eu não fiz não. Você só aprende isso em altos escalões teológicos, mas eu não tenho alto escalão teológico. Então como é que você sabe disso? Eu não preciso ir lá para a faculdade de alto escalão teológico para aprender isso não. Se eu for lá é bom. Se você for lá, é bom. Você vai ter menos dificuldade para aprender. Porque vai ter muita gente reunida aqui, é mais fácil.
Mas para aprender do jeito que eu aprendi, entendeu? Eu não fui lá fazer. Mas comprei livros baseados nessas situações. Livros baseados em situações como livros que eles vão dar lá. Eu não preciso ir lá para comprar esse livro. Você precisa de ir para a faculdade para comprar um livro de faculdade? Você precisa? Não, você vai lá e compra. Agora vai ter mais dificuldade a entender do que lá na escola, você comprando o livro e estudando lá. A dificuldade é maior, com certeza. Se você quiser um curso teológico, eu estou abrindo aqui um prédiozinho aqui para explicar alguma coisa, para vocês tiverem intenção de fazer. Bom, se você for fazer um curso teológico, por correspondência, que tem um montão aí, você aprende também. Mas a dificuldade é muito grande. É muito grande. Você aprende de forma, dessa forma. Estudar em casa, mandar lá pelo correio, para eles dar nota, você tem mais dificuldade. Agora, quando você vai fazer o curso dentro de uma sala de aula, a facilidade é maior. A facilidade é maior quando você para numa escola. Diferente de uma criança, uma pessoa estudar em casa é uma coisa. Você estudar na escola é um grupo inteiro, um monte de professor. É mais fácil ou não é? Agora eu não aprendi lá no alto escalão, mas eu tenho os livros, a gente vai. E Deus, pelo seu esforço, Deus te ajuda. Então, fechando, cumprimentando, ou seja, completando. Deus dividiu as nações, povos e língua em 3 povos. De Cristo para cá, Deus definiu ela em 3 povos: as nações, povos e língua. Primeiro, gentio. Quem são gentios? É todo povo que não é judeu e nem é cristão. Quem são gentios? É todo povo que nem é judeu e nem é cristão. É o gentio. É isso? Eu não preciso dar. É o Japão, é o Portugal. Eu não estou saindo aqui. Vou me estender aqui para enjoar os irmãos. Eu também vou ficar enjoado. Senhor, se ele não se enjoar, eu também vou ficar enjoado. Então, está dividido em 3 povos: gentios, judeus, igreja. É igreja. Judeu é a nação de Israel. Eles não são gentios. Igreja não é israelita e nem são gentios. É igreja. Deus dividiu isso para cá em 3 povos. Esses povos todos resumiu em 3 povos. Aleluia. Efésios 4,17, vou repetir ele. Leia, por favor. Nós estamos falando de vai, Thay. Lê. Vou fechar aí. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos.
Continua. Eu vou beber uma água. Obscurecidos de entendimentos alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vive pela pureza do seu coração, os quais, tendo-se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometeram toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendeste a Cristo. Se é que, de fato, entendes ouvido e nele fostes instruídos segundo a verdade em Jesus. No sentido de que, enquanto ao trato passado, os despojeis com o velho homem, que se ocupa, como ontem, segundo as concupiscências e engano. Amém. A irmã leu aí. Ele está falando para quem? Ele está falando ele está falando dos gentios para o judeu ou para a igreja? Para quem ele está falando aí? Eu falei três povos que Deus resumiu. Pedi para a irmã ler. Ele está falando do gentio, mas não para o gentio. Não seguir os costumes do gentio. Eu falei de três povos que está resumido. Está falando para o judeu? É para quem está falando aí? É para a igreja! É para a igreja que Paulo está falando! É para a igreja! É para ela! É para você! É para você! É para você, Zé! É para você, gente! É para você, Rosana! É para você, Márcia! É para a igreja! É para ela que Paulo está falando! Aleluia! Aí eu quero falar aqui de alguns versículos que a irmã leu aí. Diz assim: dissolução e dissolver. O que é isso? Dissolução. O que quer dizer isso aí? Eu vou dizer o sentido. Divisão, confusão. Eu já disse algumas aqui. Eu vou continuar. Dissolver, descomposição do organismo pela separação dos elementos constantes neles. Costume, ele faz isso. Ele traz a dissolução. Ele dissolve a igreja. Descomposição de um organismo, que é a igreja. Ela é um organismo de Deus, pela separação dos seus elementos. Você e eu somos elementos de Deus. Constante reversão de costumes, ou seja, pega os bons costumes e reveste eles em maus costumes. É isso que está dizendo aí. É isso que ele leu aí. Descumprimento de contrato. Tem muita gente que descumpre o contrato. Também é dissolução. Sociedades, desregramentos, licenciosidade, pessoas que destroem regras legais e colocam situações obscuras, ou seja, trevas na igreja. Estão fazendo isso aí, o diabo está pegando essas questões que eu falei para os irmãos e está entrando na igreja, está jogando. E os homens de Deus estão discutindo, em vez de ele preparar a igreja, para a igreja não ficar envolvida com essa situação, eles não preparam, ficam discutindo. Eu estou olhando.
Que coisa tremenda. Agora eu vou falar de doutrina. Esses três aspectos, Satanás está entrando neles, introduzindo na igreja e mudando